Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando o meu aleluia cessou, nova canção me destes, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Sim, Senhor Jesus, nós nos rendemos a ti nesta noite, Pai. Nós entregamos o nosso coração a ti nesta noite, Pai. Que o Senhor possa mesmo vir através do teu Espírito Santo, Pai, falar conosco, Senhor Jesus. Que a tua palavra possa mesmo entrar em nosso coração, Senhor Jesus. Que a sua palavra possa mesmo ser o alimento nosso nesta noite, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por esse cântico, por esse louvor, Pai, e entregamos a ti nesta noite.
Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Eu quero já pedir desculpa, para quem está presente, para quem vai assistir o vídeo depois, porque nessa noite a gente demorou um pouco para começar o culto, e a gente não conseguiu transmitir ao vivo, porque a gente teve alguns probleminhas, mas aí depois a gente vai estar postando esse vídeo pelo YouTube. Eu quero ler junto com você nessa noite um texto que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradeço pelo louvor, te agradeço pela tua palavra, por este momento e pela oportunidade que temos de aprender enquanto igreja. Ensina-nos, Deus, sobre esta palavra. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu vou falar sobre ser sal e sobre ser luz. E aí, ultimamente, eu tenho pensado na igreja, pensado no tempo que a gente tem vivido e como é que a gente vai sair lá na frente. Eu me preocupo, às vezes, de ver a pandemia, as dificuldades que a gente enfrenta, ser nos vídeos, às vezes a gente observa lá as visualizações, ser na própria presença aqui nos cultos, na dificuldade que alguns de vocês têm enfrentado para continuar sendo igreja nesses tempos. E aí eu me preocupo pensando assim, quando esse tempo passar, será que a gente vai ter a mesma igreja? Será que a gente vai estar mais próximo de Deus? Ou será que talvez a gente vai ter retrocedido um pouco na nossa fé? E eu me sinto desafiado, quero que essa palavra desafie você também a não retroceder no tempo que a gente tem vivido, a permanecer firme em Deus, a se aprofundar na palavra, e que esse tempo de pandemia, que esse tempo de dificuldade venha a ser um tempo de crescimento sobre a sua vida. E aí o texto que nós acabamos de ler nessa noite fala da responsabilidade que eu e você temos enquanto filhos e filhas de Deus. O reino de Deus está sendo estabelecido nessa terra. Deus confiou essa tarefa a mim e a você. Ainda no domingo a gente foi ministrado sobre a Páscoa, e a gente bem sabe que Jesus ressuscitou. Ele passou uns dias aqui na terra, 40 dias, e um pouquinho antes dele subir aos céus, ele deixou uma tarefa aos seus discípulos, e a mesma tarefa que eu e você temos hoje: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós precisamos desempenhar essa tarefa. Nós, enquanto cumprimos a tarefa que Jesus nos deu, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. E o que significa ser sal e ser luz? O que isso significava na época em que Jesus contou isso, e o que vai significar para nós hoje? Qual era o uso do sal naquela época? O sal era algo que era usado para conservar alimento. Por exemplo, uma carne. Você salgava a carne e conservava ela. E aí, qual que era a ação do sal na carne? Eles não sabiam disso na época, nós sabemos hoje. O sal, ele mata as bactérias e, por outro lado, ele conserva a carne. O texto bíblico, ele vai dizer também, que o sal, ele tem tempero, ele dá gosto. O sal, ele tem sabor. Não tem como você não perceber. Você vai comer uma comida, se tiver com sal ou sem sal, vai ser perceptível. O sal, ele é marcante.
E aí eu quero comparar o sal, né, à palavra de Deus, a mensagem que está confiada a mim e a você, né? Porque quando eu penso no sal que conserva a carne, né, que vai matar as bactérias, né, que vai trazer sabor à comida, eu vejo que tem uma parte ruim e uma parte boa, né? A parte ruim é que está matando as coisas ruins, né? E a parte boa é que está conservando, é que está trazendo sabor. E a palavra de Deus é exatamente da mesma forma. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, há um certo incômodo, né? Porque ela muitas vezes evidencia o pecado, muitas vezes ela expõe o que tem de ruim em mim e em você. Só que, por outro lado, enquanto ela está expondo o pecado, está expondo aquilo que tem de ruim, né, a palavra nos dá direção. Como é que eu vou encontrar perdão para aquele pecado? Como é que eu vou ser liberto daquele pecado? E a palavra, no mesmo sentido, ela transforma a minha e a sua vida. E aí está o desafio para mim e para você, né? Nós somos portadores dessa palavra, né? E é uma palavra que, por um lado, ela vai gerar um incômodo, e por outro lado, ela vai transformar vidas. Então, como é que eu vou expor essa palavra, que muitas vezes incomoda, que muitas vezes evidencia o pecado, mas expondo de uma forma que ela seja atrativa também, que as pessoas consigam perceber, através da minha e da sua vida, amor. Isso que ele está falando para mim é algo que incomoda. Isso que ele está falando para mim, talvez me traz sentimentos ruins, porque está mexendo com o pecado, mas eu percebo amor aí. Eu percebo Deus, eu percebo Jesus, e eu vejo que há uma oportunidade para mim. Então esse é o desafio para mim e para você, enquanto a gente carrega essa palavra. E aí, pensando no sal, eu imaginei, se Jesus contasse essa história hoje, né? O que será que Jesus usaria de exemplo? E aí, em tempos de pandemia, eu me lembrei do álcool gel, né? O álcool gel, ninguém gosta de passar na mão, né? A gente já está cansado de você sai na rua, vai em 3, 4 lugares, quando você vê, já é a 5ª vez que você está passando álcool gel, e você, Deus me livre, quando que eu vou ficar livre disso? E qual é a ação do álcool gel, né? Por um lado, ele está matando o vírus que está na nossa mão, e por outro lado, ele está protegendo a mim e a você. E assim é a palavra de Deus. Eu penso em Jesus, eu acho que ele usaria esse exemplo, né? A palavra de Deus é algo que tira aquilo que está de ruim no nosso corpo, na nossa vida, mas por outro lado, ela é algo que nos protege, ela é algo que nos liberta, porque ela aponta para Jesus, que é o nosso Salvador. E aí, no versículo de número 13, Jesus fala, né? Que ruim vai ser se o sal perder o seu papel, se o sal não conseguir cumprir a sua função. Jesus diz assim que o sal vai ser insípido, vai ser algo que vai perder o valor, que vai ser jogado fora, né? Que vai ser pisado. E aí, o fato do sal perder o gosto, né? Ele não vai mais conservar, ele não vai mais trazer sabor, vai ser algo assim que tanto faz. E aí Jesus chama a minha e a sua atenção, porque a nossa vida não pode se tornar esse tanto faz. Lembra que eu falei que nós carregamos a palavra de Deus? E tem que ser uma palavra que tanto incomoda, quanto conserva, quanto traz uma direção. Eu quero que você pense talvez na sua vida e no seu dia, né? O que você vive, por onde você passa, seja no seu trabalho, na sua casa, né? Os lugares por onde você transita, né? Que diferença você tem feito ali, né? Você tem trazido gosto, né? Você tem, né, de alguma forma feito ali perceber talvez o pecado, algo que tem de ruim, mas com a intenção de apresentar Jesus e de mostrar que há uma outra opção? Ou você no mundo, na sua casa, no seu trabalho, por onde você passa, você acaba sendo apenas mais um, né? A conversa que está acontecendo ali, eu vou participar, né? Eu vou manter a conversa, eu vou ser mais um que passei por ali e conversei, eu vou ser mais um que passei por ali e fiz a mesma coisa, eu não vou ter feito a diferença. Qual a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite? Com o dia de hoje que você viveu, qual foi a diferença que você fez no seu trabalho? Qual foi a diferença que você fez na sua casa, nos lugares pelos quais você passou, né? Você levou a palavra de Deus, você trouxe gosto ali naquele lugar, na roda de conversa onde você esteve, você trouxe Jesus ali. Às vezes quando falo de Jesus, né? A gente vive a vida, mas quando eu estou cheio da palavra de Deus, quando eu estou carregando a palavra de Deus, né? Quando Deus está trabalhando coisas na minha vida, eu posso passar por um lugar e não necessariamente eu falei de Jesus, né? Mas através das minhas atitudes, de algo que eu disse, né? Não falei de Deus diretamente, mas as pessoas perceberam algo bom, as pessoas perceberam a Deus, né? Houve uma diferença ali naquele lugar. Esse é o desafio para mim e para a sua vida, né?
A gente ser sal em todo o momento, não importa por onde quer que a gente passe. E a gente não pode se acomodar. Eu penso também no tempo de Páscoa, eu falei na quinta passada, no domingo, né? Que a Páscoa significa o quê? Significa passagem, significa mudança. No Antigo Testamento foi a mudança do povo do Egito à Terra Prometida, de um tempo de escravidão a um tempo de liberdade. E em Jesus é a promessa, né, de que nós não estaríamos presos à morte. A morte não seria o fim para mim e para você, mas que haveria um processo, um dia Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar e vamos herdar a vida eterna com Ele. Então esse mesmo processo tem que acontecer em nós e através de nós. A palavra gera incômodo, mostra alguma coisa e eu percebo, trabalho aquilo e vou na direção de ser melhor. E por onde a gente passar, a gente tem de agir de tal forma que isso também aconteça na vida das pessoas, né? Elas terem a oportunidade de conhecer Jesus, perceber o que há de ruim na vida delas e terem a oportunidade de ter suas vidas transformadas. Tem de acontecer essa passagem, tem de acontecer essa mudança na vida das pessoas, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Quando a gente fala sobre reino de Deus na Bíblia, a gente acha que é algo lá para frente, né? Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, né? Mas desde que Jesus caminhou entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou aquela tarefa aos seus discípulos, o reino de Deus já veio sendo pregado, o reino de Deus já veio sendo estabelecido, e nós já temos vivido parte do reino de Deus, né? Já temos colhido frutos do reino de Deus, né? Não está 100%, vai ser 100% quando Jesus voltar, né? Mas tem aumentado dia a dia, por conta da nossa presença nesse mundo, enquanto sal, trazendo gosto, vivendo a palavra de Deus e fazendo a diferença onde nós temos estado. E aí Jesus, ele segue adiante, e aí ele vai falar dos versos 14 ao 16. Jesus vai começar a falar sobre ser luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Porque no mundo, Jesus está falando sobre trevas e sobre luz, né? Há aqueles que não conhecem a verdade, que estão em trevas, e há aqueles que conhecem a verdade, que estão na luz e que são luz. E a Bíblia fala que a verdade é Jesus, né? Jesus é essa verdade. Então nesse mundo tem pessoas que conhecem a Jesus e pessoas que não conhecem a Jesus. E aí nós que conhecemos a Jesus precisamos fazer a diferença. Como eu falei sobre ser sal, a gente não pode ser mais um nesse mundo, né? A gente não pode passar e viver essa vida sem fazer a diferença. E aí Jesus, ele fala sobre luz, né? A luz que está escondida e a luz que está em evidência. No versículo 15, ele vai falar: ninguém vai pegar uma luz e colocar ela escondida, fechada dentro do armário, né? Se você acender uma luz, ela vai ficar em cima, vai ficar no alto de alguma coisa, para que ela possa clarear. Então, na nossa vida precisa haver essa evidência. Infelizmente, nos tempos de pandemia que a gente tem vivido, às vezes eu ouço pessoas falando: pastor, eu tenho vivido algumas dificuldades, mas eu ali sozinho, eu ali sozinha, eu tenho tentado buscar e construir algo em Deus. Eu quero dizer para você que sozinho, sozinha, você não vai conseguir construir muita coisa, porque Deus é família. A Bíblia tem um versículo que ele fala: onde estiverem 2 ou 3, ali estarei no meio dele. Então, para Deus, eu e você, nós precisamos ser 2, 3, 4 mais. Eu entendo que às vezes há uma dificuldade da gente se reunir e viver isso no ambiente da igreja, mas tem pessoas no seu trabalho aí, tem pessoas aí na sua casa. De que adianta você estar na sua casa e estar ali sozinho, sozinha, lendo a Bíblia, orando, tendo ali seu momento com Deus? É importante que você tenha seu momento individual, mas mais do que isso, é preciso viver isso de forma coletiva. Então nós precisamos procurar viver isso junto à nossa família. Nós precisamos procurar ter esses momentos em nosso trabalho, onde eu e você estivermos. Se houver mais alguém ali, que você consigamos ser luz. O versículo 16 fala assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, diante das outras pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando Jesus fala sobre ser luz, ele traz um ensinamento para mim e para você. Deus, né, assim como a gente coloca a luz em lugar de destaque, Deus quer colocar eu e você em lugar de destaque.
em um lugar onde as pessoas nos vejam buscando a Deus, em um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de buscar a Deus conosco, de aprender sobre Deus, através da minha e da sua vida, para que assim Deus seja cada vez mais conhecido e cada vez mais glorificado. Essa é uma tarefa que Jesus deixa para mim e para você. E se talvez você percebe que na sua vida isso não tem acontecido, pastor, eu tenho dificuldade de ser sal. Eu tenho dificuldade de ser luz, de viver isso com as outras pessoas. Parece que isso não acontece. Qual que é o problema, pastor? Eu digo para você que se isso não acontece, se há uma dificuldade, é porque a gente não está buscando. Eu e você, a gente não está tendo o que oferecer. Então, se eu e você, a gente não estiver cheio de Deus, nós não vamos ter o que oferecer. Não tem como você ser salvo, não tem como você falar da mensagem de Deus, não tem como você dividir a palavra de Deus com as outras pessoas, se você não estiver sendo alimentado dessa palavra. Então, eu e você, nós precisamos dar frutos. E quando é que isso vai acontecer? Quando a gente se alimentar da palavra, quando a gente colocar isso em prática, aí a gente vai colher frutos em nossa vida, que também vão gerar frutos na vida das outras pessoas que estão em contato conosco. Então que fique esse desafio para você nessa noite. Busque se aprofundar na palavra de Deus. Busque fazer isso junto com outras pessoas. Busque fazer isso junto com a sua família. Cresça em Deus e não seja mais um nesse mundo. Eu me lembro do início da minha conversão. Eu fiz essa oração muitas vezes para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero ser mais um nesse mundo. Eu não quero que a minha vida comece e termine sem fazer a diferença, sem ter um propósito, sem alguma coisa acontecer que glorifique o seu nome. Deus, você pode fazer essa oração também a Deus. Talvez você olhe para a sua vida e percebe que tem sido mais uma, dobra o seu joelho e ore a Deus e fala, Senhor, não tenho sido sal, não tenho sido luz, não quero ser mais um, me ajude. Nós como igreja, a gente precisa abrir mão do orgulho. Deixa o seu orgulho de lado. Lembra que eu falei que a palavra, ela mostra o que tem de ruim, mas ela dá a solução? Nós precisamos mostrar para Deus o que tem de ruim em nós. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Dizer para Deus, Senhor, está aqui essa bagunça, eu não sei o que fazer. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, mas não sei por onde começar. Me ajuda, Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Então eu quero orar com você. Mas primeiro a gente vai ser ministrado por uma canção. E eu quero que você vá refletindo sobre tudo que Deus nos ministrou nessa noite, sobre aquilo em que você pode e precisa ser melhor. E que você vá orando, colocando isso diante de Deus, pedindo ao Senhor Jesus que te ajude e te oriente. E ao final dessa canção eu vou fazer uma oração junto com você. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra, Espírito vem inundar meu ser. Eu quero
obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir a tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser. Sim, Senhor Pai. Nós queremos sim ser semelhantes a Ti, Pai. A Tua palavra fala que nós somos Sua imagem, Senhor Pai, semelhança, Pai. Mas muitas vezes nós perdemos, Senhor Pai, essa essência. Nós perdemos através do nosso pecado, Senhor Pai. Mas nessa noite nós vemos aqui, Senhor Jesus, te pedir, Pai. Nos transforma, Senhor Pai. Arranque de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de realmente ser Sua imagem, ser Sua semelhança, Pai amado. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Deus, nós te agradecemos e oramos, Pai, para que, como foi cantado nessa canção, o Senhor possa transformar as nossas vidas. Obrigado porque todas as vezes que a gente está diante da Tua palavra, a gente tem a oportunidade de se arrepender e de encontrar um caminho novo através do qual a gente pode seguir. Nós podemos seguir na direção de Jesus. Nós podemos seguir na direção dele, querendo, como disse essa canção, ser semelhantes, ser iguais ao nosso Senhor. O nosso dever é imitá-lo, Deus. Então nos ensina a te imitar, nos ensina através da Tua palavra a te conhecer e buscar ser semelhantes ao Senhor. Deus, vá de encontro a cada vida, a cada coração. Se talvez a gente percebeu que não tem sido sal, que não tem sido luz, nos perdoe e nos mostre o caminho através da Sua palavra. Deus, nos oriente, nos direcione. Deus, nos dê paz e tranquilidade nesse momento. Abençoe a todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero avisar e dizer à igreja, nós ainda continuamos vivendo um tempo de lockdown, então deu 8 horas, nós temos que estar nas nossas casas. Então todas as quintas e domingos, por conta disso,
nosso culto estão começando às 6h30. E a gente tem um limite de público de até 38 pessoas. Então você que tem o desejo, que não está com medo, né, tomando os devidos cuidados, você pode tanto na quinta quanto no domingo estar presente, participando, sendo abençoado, abençoada através das nossas reuniões. E eu quero também orar pelas pessoas que têm separado seus dízimos, suas ofertas, né, pelas pessoas que têm entregado. Eu vou citar parte de um versículo que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, né? Fala sobre os frutos do Espírito fala sobre o fruto do Espírito, né? E um gomo desse fruto é a fidelidade. Eu louvo a Deus pela fidelidade dessa igreja, né? Porque mesmo com todas as dificuldades, vocês têm sido fiel, e a nossa igreja tem conseguido permanecer de pé e caminhar em meio a esse tempo. Se você não tem vivido a fidelidade, né, ou algum outro fruto do Espírito que você pode ler depois lá em Gálatas 5, 22, ore a Deus pedindo que te ensine, pedindo que trabalhe essas coisas no seu coração, para que você venha ter amor, alegria, paz, longanimidade, né, todos os gomos do fruto